Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora de guerra Ucrânia-Rússia. Por que a invasão da Ucrânia, que foi planejada pela Rússia para ser uma coisa rápida, né? Que eles iam chegar e já chegar em Kiev ou Kiev rapidamente, dominar a Ucrânia e tudo mais, por que está se estendendo já por mais de 3 anos? Vamos ver isso aqui. Tem um texto de um filósofo ucraniano que está sendo aqui muito bacana, que nós vamos analisar aqui. Amigos, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, a gente já está se aproximando de 200 inscritos, que é muito legal. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, comentando e deixando também o like. Lembrando aqui que o nosso conteúdo ele é de direita, liberal, conservador, libertário. Então vamos aqui, ó. Notícia da Folha de São Paulo. Opinião. Por que a invasão da Ucrânia, planejada para ser rápida, virou uma guerra sem fim? Aí você tem aqui que um filósofo ucraniano analisa o contexto e as particularidades da luta contra a Rússia, que se arrasta há 3 anos. O nome dele é esse aqui, ó, que eu não vou ousar falar não, porque eu com certeza vou falar errado. Professor do Instituto de Filosofia da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia e da Universidade de Lausanne, na Suíça. Vamos lá, ele está fazendo uma apresentação dele. Filósofo ucraniano, à luz de conceitos do francês Raymond Aron e das guerras mundiais do século XX, reflete sobre a invasão de seu país pela Rússia, o que iniciou um conflito armado que já dura 3 anos, com magnitude que não se previa e sem perspectiva clara de fim. O artigo é a tradução de conferência apresentada no CEDEC, Centro de Estudos da Cultura Contemporânea, em parceria com o Núcleo de Estudos da Ucrânia. Imagino que eles devem ter traduzido do ucraniano, né? Aí, a fala dele aqui, ó, pra você ver que legal. Sou um ucraniano nascido e criado na União Soviética, ou seja, do comunismo, né? Para quem o colapso do Império Comunista e a independência da Ucrânia foram o início da vida em um mundo novo, pacífico e livre. Então, só aquele já deu uma pedrada logo de cara aqui, porque a gente tem que considerar o seguinte, ele vivia no comunismo, né? E aí, vou ler aqui as palavras dele de novo, hein? O colapso do Império Comunista e a independência da Ucrânia foram o início da vida em um mundo novo, pacífico e livre. Naquela época, em 91, parecia que os pesadelos da era dos extremos, para retomar a expressão do historiador Eric Hobsbawm, pertenciam para sempre ao passado. Ou seja, a era dos extremos tinha ficado para trás, né? E que com o fim do curto século XX, a história do último império do leste europeu chegava ao fim. Todavia, a guerra que começou em 24 de fevereiro de 2022, com a invasão russa da Ucrânia, mudou sensivelmente essa visão. Ou seja, ele estava em paz na Ucrânia, achando que tudo tinha acabado, tudo mais e tal, porém, começaram outra guerra para cima dele para acabar de arrebentar ele. Olha aqui, ó, e aqui essa foto aqui, ó, avenida com rastros de destruição vista através de uma parede quebrada em um apartamento do prédio destruído por bombardeiros russos na cidade de Borodianka, na Ucrânia. Nesse contexto, aqui ele continua falando, o trabalho do francês Raymond Aron adquire uma importância única. Durante o período pós-guerra fria, ele foi considerado principalmente o filósofo da história, um clássico nas pesquisas sobre ideologias e regimes políticos, notadamente os totalitários, mas também um combatente contra ilusões comunistas dos intelectuais ocidentais. Então, o Raymond Aron ele batia tanto os regimes totalitários, né, a própria União Soviética sendo o principal dele, mas ainda batia nas ilusões dos comunistas intelectuais ocidentais, que ele sempre existe abundância, inclusive lá nos Estados Unidos você tem um monte de intelectual comunista também. Continua ele aqui. O retorno de um conflito armado no solo europeu deu particular relevância a seus estudos sobre a guerra, aos estudos do Raymond Aron, né? Especialmente sua reflexão sobre as ocorridas no século XX. Particularmente pertinente me parece ser hoje seu livro, Les Guerres in Chain, As Guerras em Cadeia, em tradução livre, e de 1951, dedicado à análise da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais e da Guerra Fria. Com essa inspiração, proponho-me a tratar da guerra na Ucrânia, que tem atraído a atenção do mundo inteiro desde a invasão em larga escala pela Rússia, concentrando-me menos em suas causas do que no próprio fato em si. Agora vem uma parte aqui legal, que vocês vão ver como que, olha pra você ver,
A gente acha que às vezes, depois que o fato está consumado, depois que aconteceu já a coisa, tá tudo bem, né? Tipo assim, ah, não, isso aqui era para ter acontecido mesmo, tá tudo muito claro e tudo mais e tal. Mas na verdade, não tem nada disso. Vocês vão ver que ele fala aqui, não tem nada claro. Eles não estavam esperando nada que ia acontecer. Olha lá, continua ele. Faço isso não como historiador, que tem o privilégio de trabalhar com eventos já terminados, mas como filósofo da história e espectador engajado, porque ele tá lá, né? Retomando a expressão de outro livro de Aaron, que está diretamente concernido por esse evento e que vem observando o seu desdobramento há mais de 3 anos, vendo-o cada vez por um ângulo novo e inesperado. Ou seja, mesmo para ele que está lá, tudo que está acontecendo muitas vezes tem um aspecto de surpresa, né? Considera essa guerra, antes de mais nada, um evento surpresa. Ó, já, até parece que eu adivinhei o que ele ia falar, né? Contudo, devemos primeiro distinguir a surpresa do ataque da Rússia da surpresa da própria guerra, o que requer 2 observações. Vamos ver o que ele vai observar aqui. Em primeiro lugar, lembra que a invasão russa à Ucrânia não foi algo inédito. Tal ataque já ocorreu em fevereiro de 2014 na ocupação da Crimeia. Depois disso, e mais tarde, da anexação da Crimeia e da intervenção da Rússia no leste da Ucrânia, o conflito entre os 2 estados assumiu a forma de uma guerra híbrida e no leste ucraniano de um conflito armado de baixa intensidade. Quando no outono de 2021 e inverno de 21-22, a Rússia começou a se preparar abertamente para uma nova invasão em larga escala, a Ucrânia, sem esconder suas intenções, nem mesmo os ucranianos, nem o Ocidente acreditaram na realidade desses planos. Ou seja, olha para vocês verem aqui que trem louco isso aqui que ele está falando. A Rússia estava lá do lado preparando, ou seja, estava vendo que tinha preparação, mas nem a Ucrânia, que estava vendo aquilo, e nem o Ocidente acreditaram. Tiveram a esperança até o último dia, de que ainda se tratava de uma chantagem russa. Tipo assim, era tipo um jogo político, né? Uma chantagem para ver se a Ucrânia cedia territórios, alguma coisa assim, né? O fato de um ataque ter ocorrido não foi apenas uma surpresa, mas também um ponto de virada em nossa percepção das coisas. É óbvio, né? Porque depois que o ataque, né, sapecou lá, o que, né, já deixou de ser uma ilusão, né? O que ontem parecia inacreditável e absurdo tornou-se simplesmente um fato consumado. Vocês imaginam o que é para esse pessoal que está vivendo lá na Ucrânia e tudo mais, acontecendo essa guerra aí, se desenrolando na frente dele todos os dias aí. Como que não deve ser terrível esse negócio? E ele lá vendo isso, tudo isso por causa da inconsequência. Isso aqui gente. A gente às vezes acha que é um líder e tudo mais e tal. Como é que você defende o Putin numa situação dessa? O Putin é o verdadeiro terrorista e culpado de tudo, mais do que ninguém. É a mesma coisa, por exemplo, do Maduro lá na Venezuela. Então vocês veem como que um país inteiro pode ser subjugado pela vontade de um tirano. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, inclusive aqui no Brasil também. Continua ele. Consequentemente, desde então, muitos especialistas dizem que tudo estava claro desde o início. É lógico, né? Depois que aconteceu, entenderam? Depois que aconteceu, tudo estava claro. Que era óbvio que tudo se caminhava para tal fim. Todos citam as palavras de Putin sobre a catástrofe geopolítica, seu discurso em Munique em 2007, quase 20 anos atrás, etc. Em minha visão, trata-se do fenômeno que Raymond Aron chamou de ilusão retrospectiva de fatalidade. Ó, pra você ver, hein? Vamos até pensar nessa palavra aqui, nessa frase aqui, nesse termo que ele usou. Ilusão retrospectiva de fatalidade, ou seja, ilusão que acontece depois que a fatalidade já aconteceu, né? O absurdo de ontem torna-se hoje uma realidade que parece perfeitamente lógica. E corremos o risco de passar de uma ilusão a outra. Ou seja, primeiro você tinha a ilusão de que o treino ia acontecer e depois você tem a ilusão, né, de que era óbvio que ia acontecer. Vamos ver qual que são as ilusões que ele elenca aqui para nós. Uma outra olha só, a primeira ilusão. É impossível porque é absurdo. É a primeira, né, antes de acontecer. É completamente lógico porque aconteceu. Olha só pra você ver como é que a gente pode ignorar muitas vezes a realidade que tá piorando a cada momento e a gente acha que é impossível, né? A gente tem que usar isso muito como exemplo aqui no Brasil, porque aqui estão tendo uma escalada do autoritarismo cada vez maior e muitas vezes a gente pode estar ignorando isso, considerando isso como eventos
normais. Porém, de normais eles não têm nada, né, gente? Então vamos continuar aqui com os fatos que ele coloca, né? Sustenta o contrário. A posição de que surpresas e coisas inacreditáveis e absurdas acontecem na história e que entender a história é entender seus eventos, tais como eles são, em toda a sua improbabilidade. Há um ponto ainda mais importante aqui. Referências retrospectivas a ações que antes pareciam inacreditáveis assumem frequentemente a forma de justificação e legitimação. Por exemplo, Putin exigiu algo. Nós não lhe demos. Portanto, ele não tinha outra escolha além de atacar e ir para a guerra. Sobre esse ponto, gostaria apenas de salientar que não há nem necessidade nem fatalidade em toda essa cadeia de eventos. Se a insensatez se torna realidade, isso não confere a ela lógica, justificativa ou legitimidade. Isso aqui é o que ele está falando. Gente, sem falar uma coisa, a Rússia, vamos parar para pensar aqui um negócio. Você vê como que essas pessoas, esses autoritários, eles têm realmente uma fome sem fim de conquistas infinitas. Você parar para pensar que a Rússia é o maior país do mundo, né? Tem basicamente o dobro do tamanho do Brasil, a Rússia, e é um grande produtor de várias coisas, inclusive de petróleo e tudo mais e tal, mas como é um país que tem muito pouca liberdade, inclusive ele tem uma liberdade parecida até com a liberdade do Brasil, ele está próximo no Brasil no ranking de liberdade econômica, lá é um país pobre ainda. É um país que tem um nível de pobreza relativamente parecido com o do Brasil. Então a pessoa começa a se voltar para a guerra, por quê? Por exemplo, no caso, o Putin, porque ele começa a buscar ter uma aprovação da população através de conquistas militares. Porque no que teria que ser mesmo, que é ajudar a população a ter uma qualidade de vida boa, através de proporcionar à população um livre mercado para que a população, mesmo ela sozinha, conquiste sua própria riqueza, ele não faz isso, porque dentro de um pensamento autoritário não pode existir liberdade, então esses caras não admitem a liberdade, então dentro do pensamento autoritário dele não pode existir liberdade. Entendem isso? Então eles vão sempre fazendo cada vez mais comunismo e tudo mais e tal, e vai piorando a situação cada vez mais, até que o cara começa a se voltar para a guerra, por não ter outra saída. Inclusive, a gente estava comentando aqui a respeito do Maduro. O Maduro também, há pouco tempo atrás, ele não queria invadir a Guiana. É a mesma coisa, o bicho está pegando, a população do país está fugindo do país todo, está indo embora. Um país com 27 milhões de habitantes, que é, no caso, a Venezuela. 7 milhões já saíram do país, o povo sai do país a pé. Chegou gente aqui, ó, eu tô aqui do lado de Belo Horizonte, gente. Do lado de Belo Horizonte aqui, ó a distância que tá daqui na Venezuela, hein? E tem gente aqui, ó, na cidade aqui, venezuelana aqui, com cartazinho assim, ó. Olha, gente, eu sou venezuelano, me ajudem e tudo mais e tal. Pelo amor de Deus. Então, gente, eu queria trazer aqui para vocês esse pensamento em cima dessa análise da guerra desse filósofo ucraniano. Gostaria de agradecer novamente a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Vamos chegar nos 200 inscritos e vamos seguir em frente. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.